pedir pra tu deixar aquele like marotaço aí que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Bom, o assunto do dia aí é que apareceram grandes grupos aí interessados em comprar a SAF do Vasco da Gama. Eu vou trazer para vocês informações importantes. A informação veio de fora do Brasil, veio de um site americano e o Globoesporte.com agora há pouquinho confirmou. E olha, surgiu a informação de que um dos interessados seria o Grupo City. Eu vou trazer para vocês agora mais detalhe de toda essa situação. Mas antes, presta bastante atenção aqui, ó. Você que me acompanha todo santo dia, clicou nesse vídeo aqui, é porque você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? E eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. Cara, a OneFootball é extraordinária. Se liga tudo que você tem dentro do aplicativo de graça. Notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano. Você pode ver de graça também todos os jogos do campeonato alemão e ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, escolhe o Vascão e com isso, todas as notícias do Vasco, o aplicativo te manda uma notificação na tela do seu celular. E lembrando que o aplicativo é 100% de graça. Quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a informação foi publicada lá no site americano, a Bloomberg, dizendo que a 777 Partners tem interesse na compra do Vasco da Gama e um grupo chamado da Grossa Capital, também americano, teria interesse na compra do América Mineiro. E a situação é a seguinte: esse grupo 777 Partners, ele é dono do Genoa da Itália e também de uma fração minoritária do Sevilha da Espanha. E aí o Globoesporte.com, mais à tarde um pouco, confirmou a informação da Bloomberg que de fato o Vasco recebeu aí consulta da 777 Partners, grupo de investimentos americano. A empresa tem sede em Miami e a situação é a seguinte: de fato houve uma consulta ao Vasco da Gama, mas negociação para comprar o Vasco nesse momento não existe e eu explico para vocês o porquê. E o Globoesporte.com adiantou que não apenas essa empresa sondou o Vasco da Gama. O Vasco também recebeu sondagem de grupos nacionais, europeus e também do Oriente Médio. Inclusive eu já vou adiantar um pouco mais sobre essa situação de outros interessados. Segundo apurou os companheiros da Arena Cruz Maltina, foram 5 consultas que o Vasco teve. Uma delas é do Grupo City. E aí casa com essa informação do Globoesporte.com, já que teria ali um grupo do mundo árabe, ali do Oriente Médio, e o Grupo City é oriundo ali daquela região. Inclusive tem feito negociações recorrentes com o Vasco, comprou o Douglas Luiz e o Thales Magno do Vasco da Gama. As partes têm um bom relacionamento, beleza? Voltando para a matéria do Globoesporte.com, não há negociação nesse momento com a 777 Partners, porém, de fato, houve já conversas. E inclusive, coincidentemente, o Vasco divulgou agora no finalzinho da tarde que vai ter uma discussão sobre SAF no Vasco da Gama nesta sexta-feira, às 10h30 da manhã, com a presença do Zeca Bulhões, que é o vice-presidente jurídico do Vasco, e também de Roberto Duque Estrada, segundo vice-presidente geral do Vasco da Gama. Então, o Vasco, na sexta-feira, agora pela manhã, vai ter um diálogo ali, uma discussão sobre SAF. Surge hoje essa informação, lembrando que o Vasco contratou a KPMG e também um grupo de advocacia chamado Veirano. O Vasco está fazendo estudos ali a respeito da SAF para poder entregar aos conselhos do Vasco para esse tema ser mais debatido, caso seja aprovado no deliberativo, e aí o Vasco poderia levar essa situação à Assembleia Geral para votação de sócios. Foi a exigência feita pelo Conselho Deliberativo e também pelo Conselho de Beneméritos, que fosse feito um estudo e que o Vasco pudesse discutir isso um pouco melhor. Então as coisas aí estão caminhando. Inclusive o presidente Jorge Salgado deu uma entrevista na Vasco TV há 1 mês e meio, 2 meses atrás, que ele falou sobre SAF. Ele disse que o Vasco de fato já tinha recebido consultas aí. Num primeiro momento, o Vasco dizia que seria dono 100% da sua SAF e não iria abrir para venda para terceiro. Mas, como o Vasco vem recebendo sondagens e consultas aí de grupos interessantes,
há sim a possibilidade do Vasco estudar a venda de parte do seu futebol, assim como fez o Botafogo com o John Textor e também o Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno, beleza? Então essas são as informações de hoje. Tem uma discussão já na Vasco TV nessa sexta-feira às 10h30 da manhã sobre SAF, e o Vasco já recebeu consultas aí de grupos grandes, a 777 Partners, que é dona do Genoa e do Sevilha, e também de grupos europeus, nacionais e do Oriente Médio. Do Oriente Médio, segundo apurou a Arena Cruz Maltina, seria o Grupo City, beleza? Então logo eu tenha novas informações a respeito dessa situação de SAF, eu trago para vocês aqui no canal. Mas tudo indica aí, eu vou ter que contextualizar algumas situações, de que de fato a ideia da atual diretoria do Vasco da Gama é sim de vender um percentual do futebol do Vasco. Vocês lembram que há uns 15 dias atrás, mais ou menos, ou talvez menos um pouco do que isso, o Júlio Brandt fez uma proposta e teve uma reunião com a diretoria numa espécie de pré-SAF. Jorge Salgado não quis levar à frente essa proposta apresentada por Júlio Brandt, acreditando que o projeto de SAF poderia trazer coisas mais interessantes ao Vasco da Gama. Então é nesse estágio que o Vasco encontra-se nesse momento. Está fazendo estudos para poder ver a viabilidade da situação da SAF, já se posicionou no mercado aí. Inclusive uma informação importante apurada pelo Globoesporte.com, o Vasco tem cedido informações do clube a esses grupos que entraram em contato com o Vasco. Alguns grupos entraram em contato diretamente com o Vasco e outros fizeram uso de agentes financeiros para poder chegarem ao Vasco da Gama. O Vasco tem entregue informações do clube para esses grupos e também o Vasco tem se colocado no mercado. O argumento que o Vasco tem feito para poder ser atrativo a esses grupos é que o Vasco estaria ali num grupo seleto de 5 gigantes do futebol brasileiro: Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, sendo as únicas 5 grandes torcidas nacionais no futebol brasileiro. E desses 5 clubes, o Vasco é o único que estaria sinalizando positivamente para criar a sua SAF. Seria ali um chamariz para que esses investidores tivessem interesse em comprar a SAF do Vasco. Pegar um top 5 do Brasil em termos de torcida e repercussão para poder comprar e investir no futebol brasileiro. Eu vou aqui aproveitar, fazer um breve comentário sobre o que está acontecendo no Botafogo. O Botafogo fez uma coisa um pouco diferente com o John Textor. É completamente diferente da situação do Cruzeiro com o Ronaldo. O Ronaldo vai pagar um valor pela compra do Cruzeiro e ponto. E aí ele vai começar a tocar o clube. Inclusive tinha essa expectativa que com a chegada do Ronaldo, o Cruzeiro ia contratar vários jogadores, fazer um timaço. Pelo contrário, desde a chegada do Ronaldo, o Ronaldo tem cortado vários gastos no time, pediu para renegociar contratos dos jogadores que tinham sido contratados agora no começo do ano, desfez algumas negociações, inclusive o ídolo Fábio saiu de uma maneira que a torcida ficou revoltada. Curiosamente foi até anunciado como um novo reforço do Fluminense hoje pela manhã. Já no Botafogo, o que foi acordado com o John Textor, além do valor da compra, ele é responsável solidariamente pela dívida do Botafogo e foi garantido dentro do contrato que existiria um investimento X no futebol Botafogo por temporada. Então algumas cláusulas ali o Botafogo foi bem específico. A gente tem que gastar tanto no futebol por ano para poder aumentar a folha e também contratar jogadores. No Cruzeiro não teve isso. Então estou usando se aqui, se o Vasco realmente se aventurar com o SAF, colocar o clube à venda, acho muito importante esse modelo que o Botafogo fez. Amarrou várias coisas ali dentro do contrato, fazendo algumas exigências. Esse comprador teria que fazer algumas coisas pré-estabelecidas em contrato no futebol do clube alvinegro, beleza? Então essas são as informações de hoje a respeito aí dessa situação da SAF. Como eu disse para vocês, houve consultas, o Vasco tem interesse de levar a SAF adiante, tá nesse projeto aí de estudo que deve ficar pronto entre o final de fevereiro e o começo do mês de março. Isso volta para os conselhos do Vasco, teria que ser aprovado no deliberativo e no de beneméritos também. Passando por isso, o Vasco ficaria no mercado aí, teria que ter uma conversa com algum investidor de fora, ver se agrada a proposta ou não, e aí tudo correndo bem, o Vasco teria que levar isso para votação na Assembleia Geral, aonde os sócios votariam a favor ou não da venda do futebol do Vasco da Gama. Então tá tudo ainda muito embrionário.
mas o interessante é que o Vasco vem chamando a atenção já de alguns grupos interessantes. Como eu sempre bati na tecla lá atrás, eu não sou contra uma venda, desde que seja para um grande grupo, um grupo com experiência, renovado e que de fato vai fazer grandes investimentos no Vasco. Nada de um grupo aventureiro, beleza? Sendo aí o Grupo City, se realmente o Grupo City quiser levar a coisa à frente, fazer uma proposta grande aí, garantir um investimento X no Vasco por ano, acharia aí uma boa oportunidade pra gente. Mas fico com o pé atrás aí, dependendo de quem for o comprador. E o principal, que eu já falei aqui no canal e reitero, eu, Dieguinho do canal Futebolaço, não confio na atual gestão para tocar esse processo. Então é muito importante a gente ficar com os dois olhos bem abertos para ver como é que vão caminhar e desenrolar todas essas situações. Mas o interesse do Grupo City já me bateu aqui, uma leve esperança. Enfim, é isso. Eu quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discutiu nesse vídeo, beleza? Logo mais aí por volta de meia-noite eu tô chegando com mais informações. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento que volta mais, tamo junto. Valeu, fui!